norma, sabe, como se fosse uma parte integrante da lei. Você tem uma norma que ela regulamenta o produto químico quanto às informações de segurança, saúde, meio ambiente, e você nessa ficha de informação, você tem todas as responsabilidades inerentes a quem é que responde pela loja que comercializa, quem é o técnico que acompanha. Então você tem uma abrangência maior para evitar qualquer risco de, sabe, de utilização de forma incorreta. Então por isso que eu amarrei com essa norma, que é uma norma que ela é muito utilizada em indústria, de forma que você, sabe, tem todo um problema muito sério por conta, sabe, de espaço confinado. Tá, você não quer terminar de ler o Vamos lá. parecer? Vamos lá. Então eu termino com o parecer. Nosso parecer é favorável, pois o projeto de lei complementar melhora as condições de segurança, saúde e meio ambiente quanto às condições de trabalho, respeito às normas vigentes e tudo o que puder se somar para que evitemos a repetição da tragédia que alertou a atenção das autoridades de controle sobre o problema que gerou a fatalidade. Esse foi o meu parecer. Tá, aí você termina. Sendo assim, declaramos... Exato. Sendo assim, declaramos o parecer favorável ao projeto de lei complementar 15 de 2021. Tá bom. Então assina o conselheiro Egberto. Vou tirar a apresentação aqui agora. É o meu primeiro parecer, eu estou aqui, vamos dizer, debutando. Ele está nervoso. Então a gente fica ansioso, sabe? Eu estou aqui à disposição para complementar, acrescentar, melhorar, fazer o que for necessário. Eu acho que ficou perfeito. Tá bom. Vamos lá, está aberta a palavra, pode falar, seu Alan. Não, achei que está ótimo, o parecer favorável, estou também de acordo com ele. Gostei da explicação, apesar de sucinta, foi completa. A gente entende que é necessário mesmo e votamos a favor junto com ele. Bom, alguém mais? Está aberta a palavra. Egberto, eu gostaria de saber o que é que diz no caput do artigo 2º, a cabeça dele, diz o quê? Vamos lá, eu vou pegar e ler para você aqui. Ele põe: autorização de funcionamento para estabelecimentos de prestação de serviços e atividades de viabilização com produtos químicos inflamáveis, combustíveis e controlados, fica condicionada à averiguação e liberação prévia dos órgãos abaixo nominados, aos quais caberá verificar, além da documentação legal pertinente, as condições estruturais da unidade produtiva da empresa, observando e atendendo a NBR 14725-4, visto se tratar de produtos químicos, bem como dos locais onde se armazenam os produtos e se realizam os serviços. Essa daí é a alteração que eu propus. Ela foi acrescentada aqui que eu coloco a observação e atenção à norma. Ah, entendi. No original, o texto do artigo 2º fica alterado o texto, eu não entendi. Fica só alterado o texto do artigo original. Deixa eu pegar e abrir aqui. Só. Então, mas isso aí não faz uma menção a uma lei anterior? Não faz. Eu procurei. Ele fez essa lei, é um projeto de lei que está desde 2019, sabe? Ele está aí e não tinha avançado. Agora, mas aí você tem que ter. Você tem o artigo 2º, você tem o artigo 1º, você tem... Sim, o artigo 1º, ele tem o artigo produtos químicos inflamáveis, combustíveis e controlados para impermeabilização e blindagem. Ele é redundante até. Os produtos controlados, o que acontece? Eles são, por decreto federal de 2000, o Exército libera quando ele tem risco de explosão, alguma coisa do tipo. Porém, tudo isso é de origem química, de alguma reação. Por isso que a legislação que eu peguei, fui buscar ali a norma específica para pegar e identificar o produto, que chama-se Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Então, chama-se FISP. É uma sigla aí que ela é referente a justamente o que quer dizer a ficha. São as iniciais. E ela relata justamente toda a dissecação de responsabilidades inerentes a todos os controles, transporte, utilização, manuseio, sabe, a armazenagem. Então é uma situação que a gente tem que ver a abrangência, porque quem vende
tem que ter a responsabilidade de quem utiliza, para não utilizar de forma equivocada, que foi o que ocorreu. Então, você dando o peso da responsabilização de toda a cadeia envolvida, você acaba abrangendo as pessoas que, de fato, têm que estar atentas. E a legislação aqui, nossa, ela não foi... Lá em Curitiba, eles criaram até uma coordenadoria que remeteu à Defesa Civil ficar fazendo a gestão de um documento que vai ter toda a anuência de todos. Aqui, pelo que eu estou entendendo, os órgãos que estão mencionados na legislação do vereador, ele colocou, de certa maneira, o urbanismo, a defesa civil, o meio ambiente, e o meio ambiente, acho que ele tem o maior peso em controlar como é que são os órgãos de controle. Egberto, posso fazer uma pergunta? Deixa eu só fazer uma observação. Egberto, você incluiu o texto aqui em cima, no texto que já existia. Tinha que ficar claro, o texto anterior... Você desculpa que hoje à tarde eu não tive tempo para ver, porque eu dei aula à tarde. Por isso que eu pedi, eu não queria pegar e soltar uma coisa, sabe, que não tivesse, a meu ver, sabe, bem claro. Então, porque o projeto de lei tem todos os artigos. Tá. Então, eu acho que você tinha que deixar claro o seguinte, que você está fazendo um parecer favorável com uma objeção ou uma complementação. Tá. Tá? Porque o texto do artigo 2º, né, ele fala assim, a autorização de funcionamento, estabelecimento, certinho, exato como está aqui. E ele termina a unidade produtiva da empresa, né, e depois ele fala, vírgula, bem como nos locais onde se armazenam os produtos e se realizem os serviços. E você, depois da empresa, você acrescentou observando e atendendo a NBR, você faz menção da norma, visto de se tratar de produtos químicos, bem como nos locais onde se armazenam os produtos e se realizem os serviços. Essas 2 linhas e meia aqui, 2 linhas quase, você que acrescentou. Você está fazendo Então tem que ficar bem claro. O texto anterior e o texto que você está propondo. O restante continua. Eu entendi que aqui ele não menciona nenhuma forma de controle e regulação para poder pegar e comercializar, sabe, trabalhar com o produto, fazer de uma maneira que ele tem uma regra para isso. Não é a lei federal. A lei federal é sobre produto como controlado. E a norma, ela disciplina. De que forma que Tudo entendeu? bem, Egberto, eu só estou falando o seguinte, que no parecer tem que ficar claro o que estava e o que está sendo proposto incluir. E por quê? Ok. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Você incluir a NBR, tá? Só que eu lembro o seguinte, a norma brasileira, ela não é lei. Ela é uma orientação para os profissionais trabalharem, agirem, interagirem, etc. Vira lei na hora que tem um problema. Por exemplo, pode ser uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, que aí no caso da lei de Curitiba, como essa aqui de Campinas, está sendo feita por causa daquele problema que teve aquela explosão em Curitiba, que morreu gente, inclusive. É posterior até por inabilidade de usar os produtos químicos. Né? Então, mas é só isso que eu acho. O parecer tem que ficar claro essa diferença. Tá? Eu acho que... Deixa eu tentar fazer uma pergunta, João. Bem, preocupa muito mais do que o acidente de Curitiba. Qualquer casa precisa ser pintada há 3, 4 anos. Qualquer moradia, qualquer construção. E todos eles, a rigor, usam produtos inflamáveis. Sim. Então, na verdade, isso vai ter que começar a tirar um alvará para a pintura, vou ter que ter um controle de fiscalização. Por essa lei, qualquer casa que estiver sendo reformada e eu achar um thinner, pronto, vai preso.
É isso? Ou eu estou equivocado? Não. Continuando também na mesma linha que o Elton, eu também fiquei curioso, mesmo aqueles produtos de impermeabilização que às vezes se passa na parede antes da pintura, né? Desculpa, Você tem na eu não sei embalagem. É exatamente o que eu estou falando. É isso. A embalagem atende à norma. Você tem ali tudo que tem escrito. Por isso que é fundamental que, sabe, que os detalhes tenham que estar claros para quem está comprando o produto, vai manusear. Sabe, se é uma coisa que qualquer cidadão comum pode comprar numa Leroy Merlin e utilizar, é porque você tem discernimento para poder usar. Mas se é um produto que você, fazendo a junção com outro, fazendo a adição de outro produto, eles têm uma reação e pode desencadear não só o incêndio, como também a emanação de gases. Então, esse que é o problema. Você em um lugar confinado, com gases sendo emanados, você de repente pode, sabe, ficar desacordado, aquilo lá, numa condição, sabe, de pressão, pode vir a explodir. Então, tem uma série de senões aí que essa norma, ela disciplina o que tem que ter, sabe, quanto às responsabilidades de todo mundo na cadeia, de quem, sabe, utiliza, quem comercializa, quem fabrica, todos eles. A própria, sabe, nomenclatura desse produto daí, ela está esclarecida na ficha que você permite, vamos dizer, que preenche. Chama-se FISP. Tá? É uma coisa detalhada. Eu fui atrás, porque eu imaginei, na questão do que o Otto falou, químicos e solventes, na parte de tintas. E eu falei com o pessoal da Associação Brasileira de Fabricantes, e eles falaram, olha, tem uma câmara específica para impermeabilizante na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a CP22. Então, eu fui atrás também, eu não obtive, nesse inteirinho que a gente passou, eu não obtive retorno dos órgãos, sabe, que são os órgãos que fomentam a disciplina do uso dos produtos. E o que eu consegui foi só acesso às normas. Mas, Deixa eu perguntar nós não estamos falando de normas e de leis federais. Por exemplo, eu vou abrir uma loja para comercializar um produto, eu vou fabricar um produto, eu tenho que colocar caveira, eu tenho que colocar alerta, eu tenho que colocar bula. Isso é norma, isso é regra. Sim. Eu vou vender um produto inflamável, eu tenho que deixar ele isolado, eu tenho normas, eu tenho regras, eu não vou conseguir um alvará de funcionamento se eu não atender todas as normas sanitárias, ambientais e que estão regendo aquilo. Quando eu pego um projeto de lei complementar municipal, que eu vou punir o usuário final, porque isso que aconteceu, de usarem um produto dentro de um ambiente fechado e causarem uma combustão, cara, se eu for numa casa hoje que está sendo pintada e tiver uma lata de thinner dentro de uma sala aberta, eu vou sentir o cheiro e eu vou sentir que aquilo está sendo mal usado. E está sendo usado negligentemente. Quer dizer, eu vou criar... Tudo bem, pode até ser que a gente crie esse drama todo. Mas através de uma lei municipal, eu vou criar uma punição geral, porque eu não vou ter controle. De repente, o proprietário da casa, ele contratou um pintor, ele achava que entendia do assunto, mas o pintor não entende, o proprietário é o criminoso. Mas, Elton, não é esse o vilão. O vilão que eu te falo é o que a gente está vendo, não na indústria, vamos dizer, não é só na parte privada, é na parte, sabe, também industrial, que é muito mais rígida a regra para você poder pegar e utilizar produto dentro. Então, o que eu estou falando é de uma forma que não é para punir, sabe, o usuário final, não. Mas a lei Mas a lei eu entendo de outra maneira. Dá licença um pouquinho. Senão a gente vai ficar abrindo debate entre vocês dois. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu concordo com o que o Elton está falando. Porque é o seguinte, você vai ter que tirar um alvará de pintura da casa? Não. O que parece na lei você vai precisar. Se você vai ter que ter a Secretaria de Urbanismo se manifestar, a Secretaria do Verde se manifestar, o Corpo de Bombeiros, você vai ter que tirar um alvará de pintura. Aí, o que a gente, quando trabalha em obra, acontece? Determinados tipos de trabalho, os profissionais têm que ter habilitação para trabalhar. Por exemplo, pessoal que trabalha em altura, tem que subir numa determinada escada, tem que subir num determinado andame para trocar lâmpada, etc. A gente vai fazendo tudo aqueles
daquela mão de obra, que eles sabem trabalhar em altura, eles estão treinados. Mas eu não preciso tirar um alvará para o cara trocar uma lâmpada. Então, eu acho que é muito complicado você abrir uma possibilidade de você ter que ter uma legislação, sabe, que você vai ter que tirar um alvará, uma permissão para o cara poder pintar uma casa, uma permissão para poder pintar um carro, uma permissão para poder pintar um portão. O que eu estou entendendo é que a legislação, ela fala sobre o estabelecimento que comercializa. Não é quem os utiliza no final. Está falando do funcionamento. Porque você autorização. tem funcionamento do estabelecimento. Não é da execução. Da utilização, mas o cara vai fazer o uso do produto no... Não necessariamente. Na obra onde ele vai fazer, da forma que está redigido, é em local aberto, local confinado, só aonde ele produz e comercializa. Então, eu tô em dúvida, eu não li todo o projeto de lei, então também estou em dúvida. Não é a minha preocupação é aquilo que o Elton colocou. Porque se é só a questão do funcionamento do estabelecimento, autorização, para ver se está de acordo, é uma coisa. Agora, daqui a pouco, o apartamento que explodiu em Curitiba foi o uso do produto no apartamento. Os caras foram lá impermeabilizar o sofá. Num ambiente fechado, sem ventilação. Alguém acendeu uma lâmpada e a centelha da lâmpada acendendo, ou muitas vezes deu uma curto-circuito, que explodiu. Como explosões que acontecem com vazamento de gás também. A gente teve na Boate Kiss há pouco tempo atrás também, sabe, remontando aí aos 10 anos que seja, não foi muito diferente, sabe, pegou fogo, o gás que emanou, desmaiou um monte de gente e teve aquela tragédia. O que a gente está preocupado é mais que é com a vida, sabe, o risco de exposição de forma indevida na orientação. O cara que pegou e vendeu aqueles fogos não poderia jamais ter soltado lá dentro. O cara que comprou não podia soltar. Então você tem toda aquela sequência de atos, sabe, que são irresponsáveis. Não de quem está usando ali, no caso, não, já foi consumado. É quem vendeu para lá. É a mesma coisa aqui. Pelo que eu estou entendendo, o corpo desse projeto de lei complementar é sobre o estabelecimento, não é o usuário final. Então, mas a emenda... A utilização dispõe sobre a proibição da utilização de produtos químicos inflamáveis, combustíveis e controlados para impermeabilização ou blindagem de bens em recintos totalmente ou parcialmente fechados de domicílios particulares, edificações públicas e privadas no município de Campinas. Está falando do uso dentro do estabelecimento. Não está falando do funcionamento do vendedor. Não é venda, é uso. É o uso. É o uso. É o uso indevido. Uso indevido. Agora, isso aqui, eu acho que, eu não conheço a norma, mas eu acho que a norma tem que dar o treinamento para quem vai fazer. E quem vai fazer tem que estar treinado. Tem que usar máscara, tem que usar equipamento, tem que fazer o ambiente estar ventilado, etc, etc, etc. Talvez até nem fazer impermeabilização no ambiente, tem que fazer em lugar aberto, levar para o quintal, levar para um outro estabelecimento, um outro lugar, e depois devolver o sofá impermeabilizado, por exemplo. Essa ficha que eu menciono, ela relata o quê? Identificação do produto e da empresa fabricante, identificação dos perigos, composição e informação sobre os ingredientes, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medidas de controle para derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento. Tem todo o beabá para a pessoa, sabe, não incorrer no erro. Aqui, vamos lá, continuando. Controle de exposição e proteção individual, propriedades físicas e químicas, estabilidade e reatividade, informações toxicológicas, informações ecológicas, considerações sobre tratamento e disposição, informação sobre transporte, regulamentações e outras informações. Então, essa ficha, ela é abrangente. Porém, o que eu coloquei ela como vinculando ali, naquele final de texto, para, sabe, ter uma orientação e um procedimento a ser seguido.
Eu sei, mas se você aprovar essa lei com ficha ou sem ficha, vai ser obrigado a tirar um alvará de pintura. Sabe? Eu acho que isso aqui, daqui a pouco nós vamos... Eu sempre faço um paralelo da arquitetura da engenharia com a medicina. A mesma coisa, um médico, um dentista. Um dentista vai fazer um tratamento dentário, ele vai ter que pedir autorização na prefeitura para dar anestesia no fulano. O médico vai ter que chamar o pessoal da saúde para acompanhar a cirurgia do coração que ele vai fazer. E, João, cada profissional sabe dos riscos e responsabilidades que são inerentes à profissão. Então, eu acho o seguinte, isso cabe ao treinamento de quem vai fazer o serviço, a responsabilidade. Agora, adianta você tirar, o fulano vai tirar um alvará de pintura, aí tira o orçamento. E quem garante que o pintor tem o treinamento para usar o produto? O Tiner, no caso que o Elton falou. Ok. Eu acho que aí é uma questão, como eu dei o exemplo, é que nem o cara subir em altura, subir no poste para trocar a lâmpada. Sabe? Você pode chamar o cara, ele vai na tua casa, sobe lá para trocar a lâmpada, você não vai ver se ele tem certificado para subir. Agora, se ele vai fazer serviço numa indústria, uma determinada empresa organizada... Mas se ele cai na sua casa, a responsabilidade é tua também. Se ele quebra um pescoço e vai a óbito, você é o responsável por tabela. Não tem como, a gente tem não é responsável, não. Não. Se o camarada não usou o CPI, se está fazendo um serviço contratado, como não? Não, essa é uma obrigação de relação trabalhista, né? Um terceirizado, assim, uma pessoa contratada por uma eventualidade, quem contrata não tem esse tipo de obrigação. As responsabilidades não são solidárias? Esquina, outra contratar uma empresa. Não para todo tipo de situação, né? São alguns tipos de relação jurídica, a relação trabalhista é uma delas. Se a pessoa vai fazer, vamos dizer, manutenção no teu telhado, cai? Não é Ele responsabilidade. não estava amarrado, ele não estava atrelado. Se o cara subiu no telhado, ele não usou o equipamento de segurança que ele não tem uma linha de vida, ele tem uma série de coisas. Não, estou dizendo que tem que ser diferente. Estou dizendo que não é responsabilidade de quem contrata. São coisas, eu acho que um pouquinho... Uma coisa é uma coisa... Pensar num alvará de pintura, mas uma coisa é você ter uma... Peraí, gente, tá um monte de gente falando de você contratar a informalidade. Mas são duas coisas distintas. Mais ou menos o seguinte, se a pessoa, quando a gente está pensando num imóvel como um condomínio, que tem um prédio, ali tem uma coletividade, existe essa preocupação, né? Que é diferente dessa circunstância aí de altura, que é NR35, se não me engano, tal. Aí a NR35, ela obriga o profissional que exerce, mas também é o empregador, mas não uma pessoa que contrata qualquer serviço na sua casa, né? Não tem essa obrigação, não. Não as responsabilidades, elas dependem do tipo de relação jurídica estabelecida entre as partes, né? Eu acho que vou fazer paralelo. A questão eu vou dar minha opinião a respeito do assunto. Eu temo por a gente burocratizar demais. Eu não consigo avaliar aí o grau de risco envolvido, porque na minha área eu não tenho essa visão, né? Quer dizer, eu não consigo avaliar. Eu entendo que se a coisa é realmente muito perigosa, precisa sim ter uma intervenção. E agora, se ela faz parte de uma atividade corriqueira, o Estado precisa ser menos interventor. Se a gente for assim, tomar esse tipo de cuidado com todas as coisas arriscadas, talvez ter uma arma de fogo seja mais simples do que exercer algumas atividades, né? É um outro paralelo, mas eu estou dizendo porque eu não consigo avaliar o risco relacionado. Então, essa é a minha observação. Não é nenhuma opinião, uma observação. Eu não consigo avaliar o risco químico disso. Então, é difícil eu me posicionar a respeito da intervenção do município para essa segurança, buscando essa segurança entre aqueles que vão manusear. Gente, eu também gostaria de dar uma pequena opinião. Eu acho que
a linha é mais ou menos essa. Eu acho que nós temos que diminuir problemas e a responsabilidade ser mais de quem está executando a obra. Nós estamos caminhando na prefeitura, o primeiro projeto aí do ARI com 1.500, já vai para 2.500, para que o engenheiro seja responsável por que está dentro. Agora ter lei para ser responsável por causa do álcool, daqui a pouco eu tenho que ter uma lei responsável porque eu estou levando uma faca. A faca mata também. Agora eu tenho que assinar um documento que eu vou usar essa faca para cortar o pão e não para matar. Eu acho que a gente... A responsabilidade, eu acho que o João foi muito feliz. Infelizmente, a nossa profissão é uma profissão que a gente precisa, às vezes, declarar algumas coisas para uma pessoa que se formou de 1 ano e outras que têm experiência 42 anos na área, tem que ter responsabilidade dela. Por isso que existe a RT, por isso que existe a responsabilidade técnica. Eu acho que o Ronaldo foi muito feliz aí na lei de ter a responsabilidade. Se entra uma pessoa na minha obra para fazer, por exemplo, a minha área é uma fundação, a empresa pede todas as características de segurança de fundo, que eu use a fundação, que eu use um cinto, que eu use um guincho para retirar se tiver acidente. É um trabalho dirigido, mas não que eu precise assinar um contrato sobre isso está nas normas, né? E como bem pedir autorização na prefeitura. Não, pelo amor de Deus, é isso. A prefeitura está trabalhando ao contrário, está formando o ARE. Nós precisamos aprender a ter responsabilidade, é o que você falou, João. Você vai pedir a responsabilidade para dizer, para fazer uma casa, eu tenho uma planta, eu preciso saber o que é, e não tem a necessidade. Se eu fizer alguma coisa errada, eu sou responsável. Essa é a linha. Que eu vou responder juridicamente se tiver que responder. Eu derrubo a casa se eu fiz errado. Eu tenho uma lei. Por isso que a gente está nessa linha de simplificar as leis. As leis serem claras. Mas daqui a pouco, impermeabilizante... Gente, pelo amor de Deus, lei para impermeabilizante. Não tem ninguém que fiscaliza aqui. É criar mais uma lei sem possibilidade de fiscalização. É mais um travamento, é mais uma linha para se vender, que nem o João fala aí, vender mais um hit, né? Tem que fazer um hit disso, agora tem que fazer um hit daqui a pouco do álcool. Se eu armazenar qualquer coisa que pegue fogo dentro de uma obra, eu sei que não posso ir responsável de botar 4.000 litros de gasolina. Não tem uma lei que proíba de eu botar 4.000 litros de gasolina dentro de uma obra. Mas se eu colocar 4.000 litros de gasolina dentro de uma obra... Se a gente for ver dessa maneira, a gente não poderia ter gás com efeito de petróleo armazenado dentro do edifício, distribuir gás para os apartamentos, para os chuveiros, sabe? Não, e as precauções dentro de cada área, eu acho que tem que ser bem avaliadas. Se é uma indústria química, por exemplo, eu acho que as leis da indústria química elas têm que ser ponderadas para que ali tenha segurança. E agora, dentro de uma residência, eu também achei que a lei está falando de residência, não está falando de produção. Então, realmente... Eu entendi diferente, Márcio, me desculpe. Não, eu entendo, eu estou te entendendo. Mas eu estou dizendo, se o consenso que essa lei é de residência, da qual eu acho que é também, eu acho que não deve aprovar. É isso. Eu tive a compreensão que ela se tratava de estabelecimento, que comercializava, que fabricava, que aplicava de maneira que tinha que ter um maior controle para evitar que na casa do cidadão de bem que está ali recebendo o aplicador não esteja sob a mercê de um acidente como ocorreu. Então ele tenha que ter todas as precauções e cuidados necessários. Né? Somente isso que eu tinha observado. Mas aqui está falando que fica proibida a utilização em locais fechados. A emenda está bem claro, dispõe sobre a proibição de utilização de produtos. Não está falando de armazenagem de produtos. Mais abaixo tem sequência. Você tem a complementação embaixo.
Não, eu sei, mas a emenda é o que chama a atenção da lei. Está também prevendo a questão da armazenagem? Tudo bem, mas aqui está falando da proibição da utilização dos produtos químicos. Tá, gente, eu acho que a gente tem que ter votação, senão nós vamos discutir isso aqui até amanhã. Tá? Ok. Está aberta aí, então, nós vamos aprovar ou desaprovar o parecer. Tá? Então, os Eu queria favoráveis... fazer um adendo, João, rapidinho. Pois não, tá de falar. Quando eu ouvi a primeira vez a leitura, eu estava entendendo que pela leitura estava tudo alinhado. Depois da discussão toda, eu estou mudando aqui minha posição, porque realmente se vai envolver obras de pequeno porte, etc., realmente não faz nenhum sentido. Uma coisa é armazenamento, produção, outra coisa é utilização. Aí é responsabilidade de quem está usando, e aí todo cidadão tem o direito e o livre-arbítrio de caminhar e decidir pelo que faz. Né? Tá bom. Então, vamos colocar em votação o parecer sobre o projeto de lei número 15/2021. Os favoráveis, desfavoráveis e abstenções. Por favor, manifestem-se. Vou só escrever aqui PLC 15/2021. Aí. Oi? Tá. Ô, Fábio, você já votou no... Peraí. Tá todo mundo votando, eu perco aí o fio da meada. Vai pelo horário, João, a partir das 20h05? 20h05, tá? Então, tá aqui. O Elton votou contrário, o Secov votou contrário, tá? Tá, o Alan... às 20h01 o Alan votou, não são às 20h05. O IAB, o Alan votou contrário, o Elton contrário, o Secov contrário, o Ronaldo da OAB contrário, Alan contrário, Thalita contrário, Fábio Bernius contrário, tá? Resgate com Buí também contrário, e Márcio Bevenuti contrário. Eu também voto contra, gente. Eu acho que a gente não pode dar parecer favorável a esse projeto de lei, não. Tá bom, Egberto? Você desculpa a gente aí, okay. Mas eu acho que é isso. Não, eu tive uma interpretação equivocada, me desculpe. Tá bom. Então, fora o voto do relator... Todos são contrários.